gostaria de comentar com vocês 3 chamados que Deus fez para 3 pessoas diferentes. E eu quero começar falando de Moisés. Nesse momento que vamos falar de Moisés, ele já vai estar com 80 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito. Os outros 40 ele viveu em Midian, no deserto, perto do Monte Horebe ou Monte Sinai. Dá-se o mesmo nome para este monte. Quando ele estava no auge dos primeiros 40 anos, ele vivia no Egito e suas habilidades eram notórias. Em Atos 7:22, vemos que ele foi educado em toda a ciência do Egito, que podemos pressupor matemática, astronomia, engenharias e outras. E era poderoso tanto no que falava quanto no que fazia. No mesmo texto, no versículo 25, nós ficamos sabendo que ele até pensava que seria usado por Deus para ser o libertador do povo hebreu lá no Egito. Contudo, por sua intrepidez, por sua ousadia, precipitação, Moisés mata um egípcio e, temendo as consequências, ele foge para Midian. Em Midian ele se casa e agora que nós vamos falar dele, 40 anos se passaram e ele encontra-se cuidando das ovelhas do seu sogro. É muito tempo para ele continuar fazendo um negócio do sogro e não seu próprio negócio. Nós não sabemos porque nesse tempo todo Moisés deve ter se sentido um zero à esquerda. Porque sair do Egito mudou a sua estrutura emocional. A mesma situação poderia não afetar uma outra pessoa, mas para Moisés isso o afetou muito. Certo dia, apacentando as então ovelhas de Jetro, seu sogro, ele se depara com algo muito curioso. Lá naquela região é muito comum ter um arbusto chamado sarça. E ele vê um desses arbustos pegando fogo. Mas, curiosamente, era um fogo que não consumia com o arbusto. Ele não virava cinzas. Moisés ficou maravilhado e se propôs a ir até esse arbusto e verificar o que estava acontecendo. E quando ele estava se aproximando, Deus fala alto com ele e repete o nome dele por 2 vezes. Moisés, Moisés. Aqui eu acho interessante. Deus nos conhece pelo nome. A cada um dos seres humanos ele conhece pelo nome. Um pai e uma mãe pode se confundir e chamar um filho pelo nome do outro, mas com Deus isso nunca acontece. E ele chama Moisés, Moisés 2 vezes. E Moisés fica surpreso de ouvir aquela voz e aquela voz continua: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Em nenhum outro lugar da Bíblia eu encontrei Deus passando essa orientação para qualquer pessoa sobre tirar as sandálias porque o lugar onde aquela pessoa estava era santo. Porém, estudando Êxodo 28 e 39, onde se fala das vestes dos sacerdotes e do sumo sacerdote, eu vi que provavelmente eles entravam, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, que era o local onde ficava a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus. Muito provavelmente eles entrassem descalços, porque lá não existe nenhuma orientação quanto às sandálias, quanto ao calçado do sumo sacerdote. Porém, em se tratando de Moisés, essa informação é importante. Por quê? Hoje nós sabemos, analisando algumas pinturas
em uma necrópole localizada em Beni Hassan, no Egito, nós podemos ver que os subalternos, quando estavam diante do faraó ou diante de algo que eles atribuíam à divindade, eles tiravam as suas sandálias. Então, Moisés, quando ouviu essa orientação de Deus, ele não teve nenhuma dúvida de que Deus era Deus. Então, ele tirou as suas sandálias, como qualquer mortal deveria fazer, e ele tanto entendeu essa mensagem que a Bíblia fala que ele cobriu os olhos por temer olhar para Deus. Esta linguagem que Deus usou com Moisés é muito interessante, porque Deus, ao se comunicar conosco, ele se torna acessível a nós. Ele se revela com palavras que nós podemos entender através da cultura que nós temos e do entendimento que nós temos. Dificilmente ele vai tentar se comunicar com alguém falando de coisas muito maravilhosas que a pessoa sequer teve esse conhecimento. Então, para Moisés, isso foi claro, foi uma mensagem clara. E o Senhor lhe disse: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés sabia com quem estava falando. É claro que era Deus. Mas ele não levou em consideração que quando Deus requer algo, nós deveríamos humildemente atendê-lo e nos sujeitar-nos à vontade dele. Então, nós vamos ver 7 contestações de Moisés para Deus. A primeira contestação, ele vai perguntar: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Por esta resposta de Moisés, o que nós podemos entender que era o pensamento dele? Deus, o Senhor está equivocado. O Senhor se enganou quando me chamou de Moisés, Moisés. O Senhor não me conhece direito e não sabe da minha história de vida. Eu fui criado no Egito, no palácio do faraó, mas matei um compatriota meu e precisei fugir de lá. E tem mais, os filhos de Israel, quando eu os impedi de lutarem entre si, eles se perguntaram: quem você pensa que é? Você pensa que é o nosso juiz? Então, Senhor, eu sou a última pessoa no mundo para ser escolhida para voltar ao Egito. É engraçado como nós também acabamos tendo esse tipo de pensamento quando Deus nos pede alguma coisa e essa coisa não combina com aquilo que estamos querendo fazer. Deus pacientemente respondeu a Moisés: eu serei contigo. Eu vou te dar um sinal de que eu te enviei. Depois de tirar o povo do Egito, vocês me servirão neste monte. Agora vem a segunda contestação. O povo vai querer saber de quem eu recebi autoridade para representá-los. E Deus respondeu: eu sou o que sou. Diga a eles que foi o eu sou que te enviou. Diga também a eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Terceira contestação. Eles não acreditarão em mim. Desta vez, Deus responde fazendo com que o cajado de Moisés se tornasse uma cobra. Depois, fez com que a cobra se tornasse novamente em cajado. Fez com que a mão dele, a mão direita, ficasse leprosa. E em seguida, fez com que a mão leprosa voltasse a ser sã como antes. Deus, então, fez esses 4 milagres e ainda acrescentou: se mesmo assim não te ouvirem, eu vou permitir que você transforme a água em sangue. Moisés contestou pela 4ª vez: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem agora. Eu tenho a língua pesada.
E Deus disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Quem fez aquele que vê e aquele que não vê? Não sou eu? Pare para pensar. Deus está pacientemente contra-argumentando com Moisés, um ser humano. Deus está se colocando no mesmo nível daquele homem. E Deus complementa: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés contesta pela 5ª vez: Senhor, envia outro, menos eu. Neste ponto, Deus endurece um pouco com Moisés e lhe diz: Arão, o seu irmão, é mais eloquente que você. Você vai falar para ele as minhas palavras e ele será o seu porta-voz. Agora chega, pega o seu cajado e vai. E Moisés foi. Apesar de ter sido alertado por Deus de que o faraó teria seu coração endurecido para libertar o povo, mesmo assim, na primeira negativa do faraó, ele já faz a 6ª contestação. Por que o Senhor me enviou? Deus mais uma vez vai responder: você vai ver o que eu vou fazer. Vá novamente falar com o faraó. Vá com seu irmão Arão. E Moisés vai fazer a 7ª constatação. Deus, o povo não está me ouvindo. Como o faraó vai me ouvir? Eu vou repetir para o Senhor: eu não sei falar bem. E Deus explicava outra vez o plano de salvação dos hebreus. Como Moisés, nós também fazemos isso com Deus. Às vezes a gente esquece que quem está falando conosco é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Por isso que Deus, lá em Isaías 55, ele fala o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que os vossos pensamentos, assim também os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. E mesmo sabendo que lá em Jeremias 29, o Senhor diz que sabe os planos que tem para nós, que são planos de paz e prosperidade, nós ainda achamos que Deus está fazendo algo errado, porque muitas vezes o que Ele quer não combina com a nossa vontade. Mas o tempo foi passando e Moisés precisou deste tempo para ter o seu caráter moldado pelo Espírito Santo. Em Números 12, o Espírito Santo vai revelar que de todos os moradores da terra, Moisés era o mais manso. Ele retrucou diversas vezes quando Deus falou com ele. Mas ao final, quando o povo cometeu um sério pecado de produzir imagens de ouro, dizendo que eram os seus deuses, Moisés chegou a orar a Deus nos seguintes termos: peço que o Senhor perdoe este povo, ou se não, risca o meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Mas agora eu quero comentar com vocês um outro chamado, mais curto e mais simples. É o chamado de uma menina que foi requisitada por Deus, assim como Moisés, para uma grande missão. É Maria. Esta jovem, que calcula-se que tivesse uns 14 anos, era pobre, estava prometida em casamento a um homem bem mais velho que ela, José. Ela morava numa cidade chamada Nazaré, que hoje podemos considerar uma vila, e atualmente os estudiosos calculam que havia de 300 pessoas até 600 no máximo naquela vila. Sendo tão pequena, muito provavelmente quase todos se conhecessem lá. Como no caso de Moisés, chama a atenção o fato de que Deus nos chama pelo nome, porque Deus chama o anjo Gabriel e fala para ele:
vá até a Galileia, até a cidade de Nazaré, na casa da Maria, que está desposada com José. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. Ainda que eu não tenha uma palavra na minha língua, Ele já sabe o que eu vou pensar, o que eu penso, o que eu faço. Ele nos conhece de todas as maneiras. E isso é muito bom. Assim como o Espírito Santo revelou que Moisés era o homem mais manso da terra, o Espírito Santo também deve ter olhado e deve ter visto. Maria é a moça que mais se adequa à missão que temos para ela. E não era uma missão pequena. Gabriel entra no aposento onde Maria estava e a saúda. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria, ela não levou um susto com a vinda do anjo. O que ela estranhou foi o fato dele ter dito o que disse, e ela ficou pensando, que jeito de me cumprimentar? O que será que ele quer dizer? Gabriel precisou lhe falar, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Maria ouvindo. Vejam que Gabriel se refere à gestação como algo no futuro. Conceberás, pois poderia acontecer de Maria fazer como Moisés, recusar. Eis alguns motivos pelos quais ela poderia ter recusado essa missão. Eu listei 7. 1. Sou muito nova para ser mãe. 2. Vou seguir uma carreira que não posso perder tempo com a maternidade. Não nasci para ser mãe. 4. Não quero correr o risco de ser difamada e até apedrejada. 5. Não posso dar resposta sem antes falar com José. 6. Primeiro eu vou orar. E 7. Não tenho estrutura para suportar tanta responsabilidade. Entretanto, quando Gabriel acabou de falar, Maria perguntou para ele, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum? Ela só perguntou como seria. Ela já aceitou a missão. Respondeu-lhe Gabriel, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que palavra grandiosa! Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que discernimento tinha essa jovem! Não ficou se debatendo com o Espírito Santo, como Moisés fez, e ela entendeu que se tratava de um empreendimento divino. Ela foi humilde para aceitar o cumprimento do propósito e teve fé o bastante para, em seguida, compor um hino de louvor ao Senhor. Mas ainda quero citar um terceiro chamado. Mateus, o publicano que se tornou apóstolo e foi o escritor do evangelho que tem o seu mesmo nome. Em Lucas 5, 27 e 28, o autor nos fala, passadas essas coisas, saindo Jesus, viu um publicano, chamado Levi, que é Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me.
ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Moisés, Maria e Mateus, tão diferentes entre si. Há um só Espírito, um só Deus, uma só verdade. Mas nós é que somos variáveis, nós, os seres humanos. Deus nos fez com diversidade. Por isso, uns correspondem ao chamado como Moisés, outros como Maria e outros como Mateus. Agora, o que é preciso? Se você, olhando os exemplos que foram citados neste vídeo, entender, porque é o Espírito Santo que está mostrando para você, que o seu caráter precisa ser moldado pelo Espírito Santo, porque você deseja corresponder ao chamado de Deus com mais humildade, com mais naturalidade, sem contestar tantas vezes, você precisa orar a Deus e o Espírito Santo vai colocar no seu coração a maneira como você deve fazer essa oração. Realmente, todos nós somos diferentes e Deus é um só que atua em todos nós. Mas todos nós podemos melhorar. Nós podemos orar como o salmista no Salmo 51. Senhor, cria em mim um coração puro e reto. Essa é uma oração que agrada ao coração de Deus. Com esta palavra, desejo que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até outra vez.